Para começar, minha cunhada Mara era uma pessoa incrivelmente calorosa e generosa. Ela sempre me cumprimentou com gentileza e me fez sentir como se fosse uma irmã desde o primeiro dia que a conheci. Ao longo dos anos, nós duas, sendo trabalhadoras, ficamos muito próximas e passávamos os fins de semana fazendo compras ou almoçando juntas. Mara sempre cuidou muito bem da sua saúde, então, quando recebeu o diagnóstico devastador de uma doença grave, todos ficamos profundamente abalados. Reunimos-nos em torno dela, dando todo o nosso apoio na sua luta. Fiz questão de visitá-la regularmente durante suas sessões de tratamento, passando tempo com ela ou cuidando de minha sobrinha bebê sempre que podia. Durante uma dessas visitas, enquanto estávamos sentadas juntas em sua sala de estar, Mara compartilhou comigo uma notícia que abalou meu coração. Sua voz tremeu ao revelar que seus médicos tinham dado uma atualização esmagadora. A doença era agressiva e resistente ao tratamento, deixando pouco espaço para a esperança. O peso de suas palavras pairava no ar, e eu lutei para encontrar as palavras certas para confortá-la naquele momento vulnerável. Perguntei o que eu poderia fazer para facilitar as coisas, e seus olhos, geralmente tão cheios de calor e riso, agora refletiam uma mistura de medo e resignação. Mara me disse que era grata por tudo que eu tinha feito por ela, mas que não queria me sobrecarregar com um segredo que ela mantinha escondido de todos, inclusive de seus próprios pais. Eu disse firmemente que não havia nada para desculpar e que faria qualquer coisa por ela, sem perguntas. Foi então que ela me confidenciou um segredo que nunca tinha revelado a ninguém. Anos atrás, durante seus dias de faculdade, ela passou por uma experiência angustiante que a assombrou desde então. Em uma festa, onde havia muito álcool, Mara foi vítima de um ataque. O agressor usava uma máscara, tornando impossível para ela identificá-lo. O trauma daquela noite deixou cicatrizes profundas que ela carregou silenciosamente por anos. Na época, ela estava em um relacionamento com meu irmão. Portanto, naturalmente, ela recorreu a ele em busca de apoio e conforto, esperando que ele fosse a única pessoa no mundo que a entenderia. Porém, em vez de encontrar consolo, ela foi recebida com descrença e culpa. Meu irmão não conseguia compreender como outra pessoa poderia ter feito isso com ela. Em seu choque, ele começou a questioná-la sobre suas ações, sugerindo que talvez fosse sua vestimenta ou comportamento na festa que havia provocado a situação. Ele se recusou a acreditar que alguém faria algo assim sem receber algum tipo de sinal. Mara ficou devastada por ele questioná-la dessa forma. O peso da vergonha e culpa injustamente colocados sobre seus ombros por alguém que ela amava apenas aumentou sua angústia. Apesar disso, ela reuniu coragem para denunciar o incidente à polícia e até fez o exame médico que comprovou suas alegações, pois queria que o agressor fosse punido. No entanto, infelizmente para Mara, ela morava em um bairro universitário onde festas eram comuns e milhares de estudantes se misturavam à noite, tornando impossível para a polícia identificar o mascarado, não importando quanto tentassem. Além disso, ninguém presente na festa se apresentou para testemunhar a seu favor. Como resultado, a investigação não levou a nada e Mara nunca obteve justiça. Na época, seus pais ainda estavam vivos e foram os únicos que acreditaram nela, o que ajudou a superar a profunda vergonha do ocorrido. De acordo com Mara, após meses de conversas, meu irmão finalmente pediu desculpas por sua reação inicial. Ele admitiu que deveria ter confiado nela e prometeu que a apoiaria melhor dali em diante. Apesar da tensão no relacionamento, Mara não quis terminar as coisas com ele. Então, ela decidiu perdoá-lo. Nos anos que se seguiram, apesar dos esforços do meu irmão para estar presente e apoiá-la, Mara sempre foi assombrada pelo incidente. Fiquei arrasada ao ouvir isso, pois meu irmão nunca mencionou nada para mim. Mara explicou que ele nunca gostou de falar sobre isso e insistiu para que ela mantivesse o incidente em segredo, como se fosse algo vergonhoso para os outros descobrirem. Apertei as mãos de Mara suavemente e disse que não a julgava pelo que aconteceu, pois nunca foi culpa dela. Mara sorriu de volta para mim e disse que tinha mais a compartilhar. Falou hesitante, como se cada palavra fosse uma confissão e um apelo por compreensão. Então, revelou que foi novamente alvo de um comportamento inadequado após o primeiro incidente, mas desta vez por seu ex-chefe em seu emprego anterior. Lembrei de como, 2 ou 3 anos atrás,
Ela deixou o emprego de repente, embora sempre tenha gostado de trabalhar lá. Mara nunca tinha me contado o motivo até então. Suas mãos tremiam enquanto relatava o medo e desamparo que sentiu durante a segunda situação. Ela disse que se sentiu entorpecida de choque durante todo o ocorrido e só conseguiu se mover depois que tudo terminou. Lágrimas escorriam pelo seu rosto enquanto ela fugia da cena, tremendo com o peso do que havia acabado de acontecer. Descreveu sentir-se desconectada de tudo, como se estivesse vivenciando tudo de fora de seu corpo. Mais tarde, sentada em seu carro chorando, seus pensamentos voltaram imediatamente para meu irmão. Ela sabia, pela reação dele na última vez, que ele a culparia novamente. Dessa vez, Mara se sentiu ainda mais envergonhada ao perceber que novamente foi incapaz de impedir que outra pessoa se aproveitasse dela sem seu consentimento. Sentia-se impura e enojada consigo mesma. Desta vez, o trauma afetou profundamente sua saúde mental, pois, ao contrário da última vez, não tinha mais ninguém para conversar. Seus pais haviam falecido e ela estava com medo de se abrir com meu irmão. Como resultado, ela mergulhou na depressão e teve alguns episódios de pânico. Mara me contou que lutou com a decisão de denunciar o comportamento do chefe à polícia ou proteger seu casamento. 3 semanas depois, ela descobriu que estava grávida. Naquele momento, soube com certeza que a criança não era de meu irmão. Essa revelação a deixou ainda mais abatida. Ela não sabia como dar a notícia a meu irmão, pois achava que ele definitivamente pediria o divórcio. Devido ao seu esgotamento mental, Mara pensou em desistir da vida. Ela me contou como, naquela época, se sentia impotente por não ter a força para interromper a gravidez e também não queria que as pessoas descobrissem sobre o que havia acontecido com ela. Escutei sua história, segurando as lágrimas, sem conseguir acreditar em tudo que ela passou silenciosamente sem que nenhum de nós percebesse. Mara continuou a contar sobre a noite em que pensou desistir de sua vida usando medicamentos para dormir. Tudo mudou de repente quando meu irmão encontrou o teste de gravidez positivo no banheiro. Em vez de esperar por uma explicação, ele começou a pular de alegria, expressando sua felicidade por ela estar grávida e por finalmente poderem começar uma família juntos. Contagiada pela euforia dele e envolvida em seu abraço, Mara se viu incapaz de quebrar sua felicidade com a verdade. Então, ela me confidenciou o quanto se sentia envergonhada por não ter encontrado coragem para lhe contar a verdade naquele dia ou ao longo dos últimos 2 anos. Ela me contou como, toda vez que testemunhava os momentos de ternura entre a filha e meu irmão, seu coração se partia. Novas lágrimas escorriam pelo rosto dela enquanto se desculpava comigo por mentir para meu irmão e para todos os outros. Mara até se autodenominou covarde e perdedora, sentindo que não merecia uma família maravilhosa como a nossa. Segundo ela, ter câncer era a maneira de Deus puni-la por suas mentiras. Ela me disse que acabaria confessando tudo para meu irmão antes de falecer. No entanto, ela queria que eu prometesse algo a ela. Acontece que Mara desejava que eu cuidasse de sua filha após sua partida. Ela segurou minhas mãos enquanto me implorava, já que não tinha nenhum membro da família restante. Seus pais e avós já haviam falecido há muito tempo, e eu era sua única esperança para cuidar de sua filha se meu irmão não aceitasse a criança após descobrir toda a verdade. Fiquei bastante abalada ao ouvir tudo e levei algum tempo para processar. Como mulher, senti uma profunda empatia por tudo o que ela havia passado. Eu sabia que ela estava me dizendo a verdade, pois estava em seus últimos momentos e precisava tirar isso do peito. Entendi que ela havia mentido para meu irmão todo esse tempo sobre a paternidade do bebê, mas ela também estava claramente arrependida. Nesse ponto, não havia nada que eu pudesse fazer além de assegurar-lhe que criaria minha sobrinha sozinha, se necessário. Mara deu um suspiro de alívio depois que fiz minha promessa a ela. Ao longo das semanas, enquanto a doença de Mara progredia, continuei a visitá-la, apegando-me à esperança de sua sobrevivência, mesmo que a realidade de sua condição fosse severa. Apesar de tudo, ela permaneceu corajosa tanto quanto podia. No final, ela faleceu pacificamente. Mara era mais que uma cunhada para mim, ela era minha amiga e uma verdadeira confidente.
Após sua morte, meu irmão compartilhou comigo o conteúdo de uma carta deixada por Mara, contendo as dolorosas verdades que ela me havia confidenciado anteriormente. Foi devastador para ele descobrir que a criança que ele havia acolhido com tanta alegria não era biologicamente sua. Sua dor e raiva eram evidentes enquanto ele lutava com essa nova realidade, agravada pela recente perda de sua esposa. Em sua tristeza, ele não conseguiu continuar cuidando do bebê. Em vez disso, ele informou a nossos pais e a mim que desistiria de cuidar dela. Eu disse a ele que Mara queria que eu cuidasse de minha sobrinha, então estava disposta a assumir essa responsabilidade se ele não a quisesse mais. E foi assim que trouxe minha sobrinha para minha casa. Fiquei muito triste por ela, pois ela havia acabado de perder a mãe e não tinha outra família, pois seus avós também já haviam falecido há muito tempo. Eu sabia que ela precisava de um ambiente estável e amoroso. Mais tarde, quando nos reunimos para a leitura do testamento de Mara, as emoções estavam altas, pois todos já sabiam que minha sobrinha não era filha biológica de meu irmão. Os membros da família estavam divididos sobre essa notícia. Porém, Mara não estava mais entre nós para enfrentar essas dificuldades. De acordo com sua vontade, ela havia deixado claras e detalhadas as provisões para o futuro de sua filha, deixando todos os seus bens e recursos acumulados ao longo dos anos para o bem-estar dela. Mara havia recebido uma herança de seus pais e avós, somando uma quantia considerável de dinheiro. Para a decepção de meu irmão, nada foi deixado para ele, uma decisão que aprofundou ainda mais sua dor e sentimento de traição. Ele exclamou em voz alta como achava errado ela não deixar nada para ele no testamento. Mara mencionou exclusivamente que confiava a gestão desses fundos a mim, caso eu estivesse disposta a assumir o papel de cuidar de sua filha. Fiquei surpresa com essa notícia, assim como todos os outros presentes. Acho que é por isso que Mara queria que eu fizesse aquela promessa semanas atrás, antes de falecer, para que ela pudesse mudar seu testamento de acordo com o que ela acreditava ser certo. Ela confiou em seus instintos e não deixou que meu irmão tivesse acesso aos fundos, pois sabia que, se fosse o caso, ele nunca permitiria que minha sobrinha tivesse nada e a abandonaria sem qualquer suporte financeiro. Como meu irmão não estava disposto a continuar cuidando da criança, eu eventualmente obtive a custódia total de minha sobrinha. Com acesso às provisões financeiras que Mara deixou, fui capaz de cuidar dela todos esses anos. Meu irmão tentou lutar comigo pelo dinheiro que Mara deixou para trás, sentindo que tinha direito a pelo menos metade. No entanto, o juiz não lhe deu razão. Com raiva, meu irmão me disse que não queria mais nada a ver com a filha de Mara e que nunca mais queria ver meu rosto, acusando-me de traí-lo ao aceitar cuidar da menina. Respondi firmemente que sentia muito por toda a dor que ele estava sentindo, mas que não voltaria atrás na minha promessa para minha cunhada. Reconheci que Mara estava errada em esconder a verdade do meu irmão, porém, com ela não estando mais conosco, acredito firmemente que a criança não deve ser culpada pelas ações dos pais. Por isso, meu foco sempre foi fornecer um ambiente amoroso e estável para minha sobrinha, a protegendo das complexidades do passado. Ao longo dos anos, assegurei que minha sobrinha tivesse tudo o que precisava, utilizando os fundos deixados por Mara. Também comprei uma casa para ela, que herdará totalmente quando atingir a maioridade. Não poupei esforços para mandá-la para excelentes escolas e cuidar dela como se fosse minha própria filha. Não me casei e dediquei minha vida inteira para criar minha sobrinha. Apesar dos meus melhores esforços, minha sobrinha, às vezes, compreensivelmente, tem perguntas sobre seus pais, especialmente a respeito do seu pai. Ela sente falta do meu irmão, mas também entende que, sob essas circunstâncias, os relacionamentos não podem ser forçados. Minha decisão de priorizar o bem-estar dela prejudicou meu relacionamento com o resto da família. Todos escolheram cortar laços comigo e não me convidam mais para nenhum evento, pois acreditam que minhas ações são equivocadas e que escolhi minha sobrinha em vez da minha própria família. Até meus próprios pais acreditam que eu deveria ter desistido da minha sobrinha e repetidamente me disseram quanto estão decepcionados por eu estar criando a filha de outra pessoa, que, segundo eles, não fez nada além de mentir para o meu irmão. Como você pode imaginar, os últimos anos foram uma jornada difícil, onde tive que navegar entre o que acredito ser certo e as consequências dessas decisões sobre meus relacionamentos familiares.
Este ano, com minha sobrinha se aproximando de seu 18º aniversário, sinto uma sensação de realização na preparação para transferir todos os seus bens, incluindo a casa que garanti para ela, conforme os desejos de minha cunhada. É um marco que estou me preparando há muito tempo, e sinto que fiz tudo o que podia para protegê-la. Agora, ela está pronta para tomar suas próprias decisões. Atualização 1. Semana passada, do nada, meu irmão entrou em contato comigo, dizendo que precisava falar comigo sobre algo muito importante. Meu coração acelerou, e pensei que talvez ele tivesse percebido seus erros e quisesse se reconectar comigo e com minha sobrinha após todos esses anos. Concordei em encontrar com ele, mas não queria que minha sobrinha soubesse, para não lhe dar falsas esperanças antes de descobrir a verdadeira razão por trás de sua visita. Portanto, combinei de nos encontrarmos enquanto ela estivesse na escola. Quando meu irmão chegou, começamos a conversar, e ele me contou que havia se casado novamente. Fiquei surpresa ao saber que ele tinha 2 filhos. Ele me mostrou fotos deles, e os meninos pareciam muito com ele. Senti uma pequena mágoa por não ter sido convidada para o casamento, mas eu também entendo que ele fez o que tinha que fazer após a forma como minha cunhada o traiu. Durante nossa conversa, não consegui evitar transbordar de orgulho ao compartilhar as conquistas e o progresso que minha sobrinha tinha feito ao longo dos anos. Disse ao meu irmão como ela às vezes perguntava sobre ele e era bastante madura para sua idade, esperando que ele me dissesse que queria conhecê-la. No entanto, apesar da minha ânsia em compartilhar essas atualizações positivas, ele parecia desinteressado em falar sobre minha sobrinha. Ele me interrompeu, mudando abruptamente para um tom sério, e disse que o motivo de estar ali não era para falar sobre minha sobrinha, mas para pedir a casa dela. Fiquei perplexo enquanto ele continuava a explicar que ele e sua família haviam perdido a casa recentemente e que nossos pais já haviam emprestado muito dinheiro a eles ao longo dos anos, então ele não podia mais recorrer a eles para obter ajuda. Sabendo que eu havia comprado a casa com o dinheiro deixado por Mara, ele acreditava que eu deveria entregá-la a ele. Ele sentiu que era certo para mim e minha sobrinha deixá-lo ficar com a casa para acomodar sua grande família, enquanto nós poderíamos nos mudar para um lugar muito menor. Perguntei o que o fez pensar que ele poderia pedir algo assim. Meu irmão continuou justificando, dizendo que no passado ele tinha feito muito por Mara, mas, segundo ele, ela acabou sendo apenas um peso. Eu sabia que isso não era verdade, pois Mara sempre teve um emprego e contribuía com sua parte das despesas da casa. Mesmo durante o tratamento de quimioterapia, ela pagou suas próprias despesas, pois tinha seguro de saúde. Apontei isso ao meu irmão e disse-lhe que era injusto querer ficar com a casa, considerando que ele nem se preocupou em cuidar da minha sobrinha após a morte de Mara. Isso irritou ainda mais, e ele disse que eu, como irmã dele, deveria parar de me apegar a alguém que já havia falecido há muito tempo, e em vez disso, ajudá-lo a ficar com a casa antes que minha sobrinha completasse 18 anos. Ele pediu que eu visse as coisas do ponto de vista dele, alegando que a casa era seu direito de qualquer forma. Enquanto eu processava seu pedido, não pude deixar de lutar com as implicações de tal decisão. A casa não era apenas um ativo físico, mas também segurança e estabilidade cuidadosamente planejada para o futuro da minha sobrinha. Renunciar a ele, não importando o quanto meu irmão precisasse, significaria comprometer as promessas feitas e colocar em risco a estabilidade que eu tinha trabalhado tanto para sustentar. O bem-estar e o futuro da minha sobrinha eram primordiais, e qualquer decisão sobre seus bens precisava ser feita com seus melhores interesses em mente, independentemente dos desafios e emoções envolvidas. Naquele momento, percebi a gravidade da situação e a importância de permanecer firme no que eu acreditava ser certo. Disse a ele firmemente que não poderia apoiar seu pedido, pois ele precisava assumir a responsabilidade por sua própria família, em vez de depender dos bens da esposa falecida. Continuei dizendo como estava envergonhada por ele sequer pensar que isso era uma opção, especialmente considerando que ele tinha renunciado a todos os direitos quando cedeu a custódia da filha para mim após a morte de Mara. O rosto dele ficou vermelho de raiva com minha resposta, mas continuei antes que ele pudesse interromper novamente. Expressei minha decepção por ele não ter estado presente para ajudar minha sobrinha durante todos esses anos. Lembrei-lhe que, enquanto eu entendia que Mara o havia traído, ele também deveria entender que ela tinha sido vítima de inúmeros traumas.
Foi injusto ele jogar a culpa nela agora, especialmente considerando que ele não tinha oferecido apoio após o primeiro incidente traumático que Mara sofreu. Seus olhos se arregalaram de surpresa quando eu disse isso a ele, e ele exigiu saber como eu sabia, já que ninguém além dele conhecia a verdade. Foi então que expliquei que Mara havia confiado tudo a mim e me dado a responsabilidade de cuidar da nossa sobrinha antes de falecer. Ao ouvir isso, meu irmão se tornou acusador, alegando que eu estava mentindo como Mara. Balancei a cabeça e respondi, lembrando de que Mara estava em estado terminal e não tinha motivos para mentir sobre o que aconteceu. Ao longo dos anos em que ele não assumiu a responsabilidade por nossa sobrinha, eu fiz tudo ao meu alcance para apoiá-la. Não havia razão para desenterrar o passado e reclamar agora, só porque ele queria o dinheiro dela. Estava cansada de vê-lo agir como uma vítima o tempo todo. Era frustrante vê-lo transferir a culpa e exigir direitos quando ele não tinha apoiado financeiramente nossa sobrinha durante todos esses anos. Sua audácia de aparecer depois de 16 anos e solicitar a posse da casa parecia um tapa na cara, desconsiderando todos os sacrifícios e esforços que fiz para garantir a saúde, bem-estar e estabilidade futura dela. Meu irmão ficou furioso porque eu não estava cedendo às suas exigências. Ele esperava que eu simplesmente entregasse a casa, acreditando que a lealdade familiar deveria prevalecer. Desde a nossa conversa, ele e nossos pais têm me ligado repetidamente, insistindo que eu deveria mostrar lealdade à família, em vez de à minha sobrinha, que considero uma intrusa. Eles parecem incapazes de entender que minha promessa a Mara e o bem-estar da menina são minha prioridade. É tão estranho e assustador, até mesmo parentes de sangue podem se transformar completamente quando se trata de dinheiro. Apesar disso, defendi minha sobrinha e me recusei a ceder às exigências ridículas do meu irmão. Atualização 2. Antes de compartilhar qualquer atualização, quero dizer que estou impressionada com a gentileza de todos nos comentários e mensagens diretas. Obrigada por me fazerem sorrir. Em segundo lugar, não posso expressar o quanto significa para mim o número de mulheres que me procuraram para compartilhar experiências semelhantes às da minha cunhada e expressar sua solidariedade. Queria poder dar um abraço em cada uma de vocês e aliviar sua dor. A violência que ela sofreu é uma das piores coisas que pode acontecer a uma pessoa, e gostaria que alguém tivesse ajudado minha cunhada na época. Ela não era uma pessoa má e não merecia o sofrimento que passou. É triste que eu tenha que defendê-la, mas o fato de você nunca ter passado por isso não significa que outras pessoas não sofram. Minha cunhada reagiu ao primeiro incidente com uma coragem incrível, apesar do trauma. No entanto, o segundo incidente a deixou ainda mais abalada e paralisada de medo, o que é uma reação compreensível e comum. Lamento profundamente que ela não tenha se sentido à vontade para se abrir comigo mais cedo, pois eu a teria apoiado de todas as maneiras possíveis. Saber o que ela passou destrói meu coração, e eu gostaria de ter estado ao seu lado durante aqueles tempos sombrios. Para aqueles que estão chamando minha cunhada de mentirosa e não acreditando em sua história, quero dizer que não há razão para duvidar dela. Ela era uma pessoa íntegra, e seu sofrimento foi real e devastador. Peço a Deus para que você nunca tenha que passar por algo tão traumático. Algumas pessoas questionam se minha cunhada na verdade não teve um caso. Se ela tivesse tido um, poderia ter me pedido para entrar em contato com o homem para custódia após sua morte. Além disso, se houvesse um caso, o homem provavelmente não teria ficado em silêncio por todos esses anos. Ele teria aparecido por causa de sua filha, especialmente sabendo quanto dinheiro minha cunhada deixou para trás. Se ela realmente tivesse tido um caso, tenho certeza de que ela teria desejado que sua filha conhecesse o pai biológico e teria me contado. Até seu último suspiro, minha cunhada fez tudo o que podia para proteger sua filha. Recentemente, sentei com minha sobrinha e expliquei que meu irmão veio falar comigo com a principal intenção de tomar posse da casa. Avisei-a para ter cuidado se ele algum dia se aproximar dela. Enquanto falava, pude ver a raiva e a mágoa em seus olhos. Ela tinha esperança de que um dia seu pai iria procurá-la porque realmente se importava, mas ao descobrir que seu contato era motivado por suas próprias necessidades, sentiu-se traída. Eu não posso acreditar nele, ela me disse. Depois de todo esse tempo, ele só apareceu quando precisava de algo. Ela me garantiu que não queria mais nada com ele.
Estou feliz que minha mãe não deixou nada para ele, ela acrescentou. Então me deu um abraço e expressou quanto era grata por tudo que eu fiz por ela ao longo dos anos. Suas palavras foram de partir o coração. Me fizeram ficar com os olhos marejados quando percebi que, apesar da dor causada pelas ações de seu pai, ela era forte e determinada a seguir em frente. Atualização 3. Depois de conversar com minha sobrinha, resolvi enviar um e-mail detalhado para meus pais e meu irmão para documentar tudo e deixar minha posição clara. No e-mail, descrevi nossas conversas recentes e enfatizei que eles não tinham o direito de me pedir para dar a casa da minha sobrinha ao meu irmão. Expliquei que esse pedido equivalia a fraude financeira e deixei claro que tomaria medidas legais se meu irmão tentasse visitar a mim ou a minha sobrinha novamente para pedir a casa. Lembrei meu irmão que ele perdeu todos os direitos quando escolheu não cuidar da filha. Também compartilhei as inúmeras dificuldades e lutas que enfrentei ao criar minha sobrinha sozinha, sem nenhuma experiência anterior. Descrevi os desafios emocionais e financeiros que superei para lhe fornecer uma casa estável e amorosa. Reforcei que ele nunca pagou pensão alimentícia ou sequer verificou como estava sua filha nesses anos. Apontei que tanto ele quanto meus pais deveriam sentir nada além de vergonha por tentar pegar algo que não lhes pertencia. Enfatizei que eles não tinham o direito de intervir e fazer exigências depois de todo esse tempo, especialmente quando não contribuíram em nada para a educação e bem-estar de minha sobrinha. O e-mail foi longo. Ressaltei meu compromisso de continuar protegendo e honrando os desejos de minha cunhada, não importa o que aconteça. Minha mensagem foi firme e clara: eles perderam o direito de fazer parte da vida dela devido à negligência e falta de apoio e agora, não tinham mais lugar no futuro dela. Nunca recebi uma resposta após enviar esse e-mail. No entanto, meu irmão e meus pais não entraram mais em contato comigo, o que foi um alívio. O silêncio deles falou muito, e estou aliviada por ter um pouco de paz, sabendo que não vou mais interferir na vida da minha sobrinha. Minha sobrinha está ocupada se preparando para o baile e sua próxima festa de aniversário. Observá-la navegar por esses momentos emocionantes me enche de imenso orgulho. Estou muito orgulhosa da mulher que ela se tornou e mal posso esperar para estar ao seu lado em todos os grandes marcos de seu futuro. Fico emocionada ao pensar no quanto ela cresceu e como se parece tanto com minha cunhada agora, especialmente nos lábios e sobrancelhas. Vejo a força e resiliência de minha cunhada nela todos os dias. Eu a chamei de minha sobrinha durante toda a história, mas na verdade a vejo como uma filha. Eu a amo como uma filha e vou protegê-la enquanto eu puder. Assim chegamos ao final da história. Infelizmente, no mundo em que vivemos, o que aconteceu com Mar ocorre com muitas outras mulheres. Eu não a julgo por não ter tido coragem de contar a verdade ao marido. Entendo que o irmão da protagonista se sentiu traído, mas sua atitude de querer a casa foi repugnante. Afinal, a filha de Mar é apenas uma vítima de tudo o que aconteceu. A autora é uma mulher incrível e desejo a ela toda a felicidade do mundo junto com sua sobrinha, que agora é sua filha. Mas e você, o que achou dessa história? Deixe-me saber nos comentários. Obrigada por assistir. Se gostou, apoie o canal deixando seu like e um comentário. E se ainda não é inscrito, inscreva-se para mais histórias de relacionamentos e desafios familiares.